Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam calmos. Meu nome é Ângela e nós estamos aqui para mais uma aula. O tema que nós vamos conversar hoje são objetos e alguns aspectos culturais, algumas partes de casa, algumas curiosidades em relação a coisas, a casas, a objetos aqui do Brasil e de outras localidades. É lógico que é um tema amplo, vasto, tem muitas coisas para nós conversarmos. Se nós falássemos sobre comunidades aqui de Curitiba mesmo, já teríamos diversos aspectos para serem abordados. Então, pegando de diversos lugares, falando sobre diversos lugares, obviamente a gente selecionou alguns aspectos entre milhares que poderíamos conversar um pouco. A gente começa com 3 aspectos aqui do nosso país, do Brasil. Um deles, como vocês estão vendo nessa imagem, é a rede de descanso. A rede é uma herança indígena e muitas pessoas costumam cochilar ou dormir a noite inteira. É um hábito muito comum, principalmente nas regiões norte e nordeste. Se a gente pensar em suponho que em todos os estados aqui do Brasil, a rede seja utilizada. Algumas pessoas em regiões de praia, algumas pessoas para descansar, algumas pessoas para passar a noite dormindo. Enfim, não importa como, mas é um utensílio, é um objeto utilizado para esse repouso. Às vezes as pessoas têm dentro de casa. Eu tenho, por exemplo, conhecido que mora em um apartamento e dentro da sala dele, que é uma sala relativamente pequena, ele colocou os ganchos e pendurou uma rede dentro do seu próprio apartamento. Tem pessoas que têm no jardim, tem numa varanda, enfim, não importa o local. A utilidade e o conforto de se deitar em uma rede é sempre o mesmo. Então isso é uma coisa bem típica, bem cultural do nosso país, principalmente em regiões mais quentes, apesar de que aqui no sul a gente também, como eu já disse, utiliza em muitos momentos. Outra curiosidade, eu não sei se vocês já sabiam dessa daqui. Olhem essa imagem. É um banheiro. Nós temos ali o lixo do banheiro. Qual é a curiosidade em relação a esse objeto aqui do Brasil? A curiosidade é que em muitos outros lugares do mundo, a lixeira do banheiro é utilizada para outras finalidades que não seja o jogar o papel higiênico utilizado. Como assim? Eles utilizam o papel higiênico e são autorizados a jogar dentro da própria privada, dentro do próprio vaso sanitário. Por quê? Porque tem um encaminhamento que aceita isso, não tem problema algum. Então pode causar uma certa estranheza, dependendo da localidade de um estrangeiro que vem aqui para o Brasil, causa uma certa estranheza o fato de ter uma lixeira no banheiro e nós descartarmos os papéis higiênicos utilizados dentro dessa lixeira. Parece até uma coisa, digamos, que não seja muito higiênica, para eles causa uma estranheza muito grande. Você sabia disso? Da mesma maneira, para nós, quando vamos para outros locais e percebemos que tem o lixo, às vezes nós jogamos papel higiênico lá porque é o quê? Um hábito que nós temos, de acordo com a nossa cultura. E daí, obviamente, a gente assusta, porque eles não estão acostumados a isso. Então, por que tem o lixo em outros locais, uma lixeira em outros locais, no banheiro em outros locais? Para descartar outras coisas, como por exemplo, você abre um recipiente de shampoo, onde você vai jogar o plástico? O plástico não pode ser descartado dentro do vaso sanitário, então eles colocam na lixeira. Você utiliza um cotonete, você joga, descarta na lixeira, enfim, para outras coisas que não sejam o papel higiênico. Então essa é uma curiosidade sobre o nosso país. E em muitos locais, a lixeira do banheiro não é utilizada para esse fim. Interessante, né? Diferente. E mais uma curiosidade sobre o nosso país, que às vezes a gente não encontra quando está no exterior, que é a questão do ralo. O que é o ralo? O ralo é essa peça de metal, essa peça plástica com essas aberturas que servem para quê? Para escoar a água. Se tiver alguma coisa grande, ele para nessa abertura. Então, o que eu quero falar em relação ao ralo? Obviamente, em pias, em banheiras, é óbvio que tem que ter o ralo. Mas aqui no Brasil é muito comum ter ralo aonde?
em chão de banheiro, de cozinha, de lavanderia, numa cozinha de um restaurante. Por quê? Pela questão da limpeza. Muitas vezes as pessoas têm o hábito de limpar utilizando baldes de água, jogando água, depois pega um rodo, passa o pano, enfim. Isso é muito comum e por isso que tem o ralo, para que essa água seja escoada e vá daí para o encanamento. No exterior não. Dificilmente ou raramente em muitos países você consegue encontrar um ralo num banheiro, numa cozinha. Você vai achar dentro de uma banheira, você vai achar em uma pia, dentro do box, mas não com esse intuito de ser utilizado durante a limpeza. Isso por uma série de motivos. A gente tem que pensar pela questão ambiental. A água é um recurso importantíssimo e a gente sabe que com uma população cada vez maior é necessário poupá-la. Então, se a gente pensar, a gente tem que ter esses cuidados. Então, em outros locais, eles utilizam o quê? Um balde com um pano, os produtos de limpeza, os produtos químicos, para limpar, mas sem jogar uma quantidade grande de água. Por esse motivo que o ralo é menos utilizado, menos comum, menos visto em muitos lugares. E isso para nós brasileiros acho que causa uma certa estranheza. A gente às vezes joga, meu Deus, para onde que vai essa água? Daí a gente tem que pegar o pano e ficar passando e torcendo em outro lugar porque não tem por onde essa água ser escoada. Você sabia dessas 3 curiosidades em relação ao Brasil? Então, o que a gente falou? O hábito de ter redes de descanso, redes de dormir, a questão que a gente falou agora em relação aos ralos e a questão que é o que está no slide anterior, do lixo, da lixeira no banheiro para descarte de papel higiênico. A gente tem lixeira no banheiro em outros locais, mas não com essa finalidade, ok? Então, do Brasil são essas 3 curiosidades que eu trouxe para vocês. Agora a gente vai lá para a Ásia, para o outro lugar do mundo, para falar sobre algumas curiosidades do Japão. Primeiro, uma questão que muitas pessoas já fazem aqui no Brasil, pensando na questão de higiene, de limpeza, de proteção, de não levar resíduos para dentro de casa, que é o hábito de tirar os sapatos antes de entrar em casa. A gente tem naquela imagem ali aquela palavra Genkan. O que é Genkan? Genkan é como se fosse um hall de entrada. Você chega em uma casa japonesa e daí tem um degrau separando a entrada principal da casa, digamos, o corredor de entrada da casa. Então, o que você faz? Você entra pela porta, você tira seu sapato antes de subir nesse degrau. Geralmente eles deixam um armarinho para você organizar o sapato, ou um espaço para deixar os sapatos organizados abaixo desse degrau, e daí você sobe esse degrau, já tem um chinelinho te esperando, ou as pessoas utilizam a meia. Enfim, entrar de sapato dentro de uma casa no Japão e em muitos outros países da Ásia e de outros continentes do mundo é uma questão que não acontece. No Japão, especificamente, que é o que a gente está falando agora, tem essa questão desse ambiente, dessa entradinha específica que a pessoa sabe. Chega da rua, abre a porta, tira o sapato, sobe esse degrau, daí já está sem o sapato. E isso, como eu disse, uma questão de higiene, uma questão de saúde, para não levar as impurezas para casa. Se a gente pensar também, as casas mais tradicionais no Japão, o piso é de tatame. O que é tatame? Tatame é algo entrelaçado, feito muitas vezes de palha de arroz. Imagine você chegando com um sapato empoeirado, com um sapato sujo, caminhando sobre esse piso entrelaçado, feito de um certo tipo de palha. Limpar isso seria muito difícil. E a gente tem que pensar, imagine quantas impurezas, quantas bactérias, independentemente de pandemia, isso sempre houve, a gente traz em todo o nosso traje, em todo o nosso vestuário, mas principalmente no sapato, de tanto a gente caminhar por aí. Então, no Japão, a gente tem esse hall de entrada para tirar os sapatos, que se chama Genkan. Continuando ainda no Japão, outra curiosidade das casas japonesas é a questão que vocês estão vendo nessa imagem de uma mesa sem cadeiras. Como assim sem cadeiras? Eles têm um costume cultural de comer sentado no chão. Vocês podem ver que tem ali como se fosse uma certa almofada. Tem diversas questões. Eu estava pesquisando em relação a isso porque eu não sabia ao certo por que eles utilizavam isso de não sentar numa cadeira. Eles falam até a questão da postura
isso é melhor para a nossa saúde. Tem diversas tradições no Japão, tradições milenares, ou seja, que vêm há milhares de anos, há séculos, que, por exemplo, tem um jeito específico da mulher se sentar sobre essa almofada, do homem se sentar sobre essa almofada, e toda uma questão de alimentação. Por exemplo, a gente não vai falar aqui, mas todas as casas japonesas, não sei se todas, mas eu acredito que sejam todas, eles utilizam o hashi, que é aquele vulgarmente conhecido de palitinho, que eles pegam a comida ao invés de usar talheres como garfo, faca, colher, mais comuns aqui no Brasil. Então, para comer, eles se sentam nessas almofadas. São raras as casas que têm mesa com cadeiras. Até em restaurantes também tem os restaurantes mais modernos, que já por uma questão de praticidade, de hábito, utilizam as cadeiras como nós a conhecemos. E os restaurantes mais tradicionais, onde as pessoas se sentam nessas almofadas. O que você acha? Você acha que se sentiria à vontade, que ficaria confortável comendo, sentando em cima de uma almofada? Você já fez isso? Já comeu em algum lugar que não fosse, assim, em pé? Infelizmente, muitas vezes, pela questão de praticidade, de rapidez, apesar da gente sabe que a gente teria que ter um tempo maior para se alimentar com saúde, ou até pela questão de comer no sofá, comer numa cadeira. A gente tem que pensar em relação a isso. Como a gente tem falado, a gente tem que pensar em nós, na nossa saúde, no nosso bem-estar. E os japoneses acreditam que sentado em cima de uma almofada é uma posição mais saudável para se comer. E a terceira e última curiosidade também sobre o Japão é a questão de dormir no chão. Como eu disse quando estava falando do hábito de tirar os sapatos antes de entrar na casa, antes de entrar nas casas, muitas das casas japonesas têm o piso de tatame, que é essa palha de arroz entrelaçada. E muitas vezes as casas são pequenas, questão cultural, é um país relativamente pequeno, com uma população relativamente grande, então as casas às vezes não são tão espaçosas. E eles dormem, têm o hábito de muitas vezes não dormir em camas, eles dormem em algo chamado futon. O que é o futon? É um tipo, acompanhe a leitura nesse slide, é um tipo de acolchoado ou manta que pode ser dobrado e guardado durante o dia e utilizado à noite, com o objetivo de se poupar espaço. Os japoneses acreditam que traz um bem-estar ao corpo e à mente, bem como isso é montado, isso é armado em cima de um piso de tatame. Se a gente pensar em relação ao conforto, eles dizem que para a saúde é muito mais confortável que um colchão, que muitas vezes começa a ceder, muitas vezes não tem o equilíbrio, então é o chão duro, esse o futon, e daí tem diversos outros acolchoados, cobertas, tem um travesseiro às vezes com arroz ou algum outro produto que não seja uma espuma como nós estamos acostumados aqui. Ou seja, é uma curiosidade do Japão também. A gente vai ver um vídeo que mostra uma pessoa num ryokan. O que é ryokan? Ryokan é como se fosse uma hospedagem, um tipo de hotel tradicional. Quando a gente fala nesse tipo de habitação, de hotel, enfim, são os tradicionais, ou seja, com piso de tatame, sem mesa, sem cadeira, onde as pessoas dormem em cima de um futon, ou seja, sem ter uma cama como nós estamos habituados. E esse vídeo é interessante porque mostra como que acontece o processo de organização desse futon, que é o que a pessoa faria na sua casa, ao organizar o seu espaço para dormir. Acompanhe o videozinho, por favor.
Gostaram do vídeo? Enfim, é todo um processo, todo um ritual, né? Quando a gente levanta de manhã e dorme na cama, a gente tem o processo, o ritual de arrumar a cama, esticar o lençol, colocar a coberta, enfim, que é bem importante. Mas daí a cama já está lá arrumada, a gente chega de noite, toma banho, troca de roupa, enfim, deita e dorme. E aí não, tem esse processo de organizar o futon para você dormir. Agora a gente vai para outro país, que é a Turquia. E a gente está vendo nessa imagem essa fruta, não sei se vocês conhecem, que se chama romã. Meu avô tinha plantado na casa dele, era algo bem comum e a gente comia. Atualmente tem pessoas que comem no ano novo, acredita-se que traga prosperidade, enfim. Mas é uma fruta gostosa, tem esses grãozinhos que a gente vai comendo. E o romã é uma fruta encontrada com certa facilidade em casas da Turquia. Às vezes a fruta natural mesmo, para ser degustada, para ser comida, e às vezes como enfeite, uma questão de cerâmica pintada numa louça, num quadro. E por que isso? Porque acredita-se que essa fruta traga prosperidade e abundância para o lar. Por isso que ela é encontrada em muitas casas na Turquia e em outros lugares do mundo também. E a próxima curiosidade também sobre a Turquia diz respeito a conjunto para chá. Vocês estão vendo naquela imagem ali um conjunto para chá. Diferente do que a gente costuma, se a gente pensar em relação ao Brasil, o chá geralmente é degustado numa xícara, onde tem aquela questão para você segurar o chá, uma vez que pode estar quente, você não queimar os dedos e tomar. E na Turquia não, é esse copinho que a gente já vai ver aqui. O chá é consumido diversas vezes, de certa forma ela é a bebida nacional do país. Acompanhe a leitura ali desse texto. Conjunto para chá. O chá é consumido diversas vezes ao dia e ser convidado a tomar uma xícara de chá representa a acolhida e faz parte da cultura. O autêntico chá turco segue algumas regras de preparo que o tornam especial. Ou seja, esse hábito de você chegar na casa de alguém, chegar a uma loja, chegar a uma visita de um restaurante e eles oferecerem o chá, mostra a hospitalidade deles. Então é algo que acontece em todos os lugares. Como vocês podem ver, aqui tem um desse conjunto de chá. Vou tomar aqui, vocês me dão licença um segundinho. Eu adoro chá. A gente tem aqui, como se fosse o pires, uma colherinha. Geralmente quando eles utilizam o açúcar, tem pessoas que tomam chá sem açúcar. Quando eles utilizam o açúcar, geralmente é o açúcar em torrão, aquele açúcar que vem no formato de cubo, que eles pegam, jogam e daí usam uma colherinha para ajudar a dissolver. E daí, esse daqui é o tradicional. Obviamente, tem uns com prata, com a cor de uma tinta de prata, outros com uma cor dourada, outros com pinturas, enfim. Os desenhos decorativos desse conjunto para chá, que pode variar. Eu vou mostrar uma curiosidade para vocês. Não se assustem, tá bom? Olha isso. Vocês podem achar, nossa, é tão bonitinho e a Ângela tá querendo quebrar? Não, uma curiosidade disso me disseram, é lógico, deve ter algum modo que ele vai quebrar, mas ele é tão resistente que na hora de você comprar conjunto de chá, eles fazem você pegar e jogar no chão, para mostrar que ele não quebra facilmente. Eu já fiz esse teste diversas vezes na minha casa, de estar tomando, estar oferecendo chá para alguém, e daí começar a bater. E a pessoa daí se assusta, nossa, tá brava, o que aconteceu? Você tá louca? Quer quebrar? Não. Ele não lascou, não saiu nada da tinta, não quebrou, não partiu. E é um vidro. Então essa é só uma curiosidade. Além de ser bonito, além de ser utilizado com frequência, uma vez que o chá é muito consumido na Turquia, o conjunto de chá geralmente não se quebra. É inquebrável. Interessante, né? Agora a gente vai para um outro país. Esse país fica na Irlanda. E uma das curiosidades, diferentemente aqui do Brasil, é que os interruptores para acender e apagar a luz ficam do lado de fora do banheiro. Então você entra no banheiro, lá dentro não tem interruptor. Por que isso? Por uma questão de segurança. É lei, não se pode ter interruptor dentro do banheiro, porque lá a voltagem é de 220 a 230 volts. Daí eles pensam, a pessoa tomando banho,
tem umidade, é perigoso, poderia causar, a pessoa poderia tomar um choque elétrico. Então os interruptores ficam do lado de fora do banheiro. Interessante, né? Aqui no Brasil eu acredito que sempre aqui em Curitiba a gente tem a voltagem de 110. Em outros estados eu sei que a gente tem 220. Mas enfim, aqui não se tem, acho que, essa lei de não poder ter interruptor dentro do banheiro. Interessante, né? E outra curiosidade também da Irlanda, em relação às casas deles, é a questão de ter muitas casas com portas coloridas. E há diversas histórias em relação ao porquê disso existir. Às vezes a casa de tijolinho à vista, às vezes a casa totalmente cinza e as portas coloridas. Por que que isso é tão comum? Eu vou trazer duas versões para vocês em relação a isso. Uma delas, acompanha ali a leitura, fala em relação ao falecimento do príncipe Albert, da Inglaterra, em 1861. Naquela época, a rainha Vitória, que era a rainha do Reino Unido, pediu para as pessoas colocarem uma bandeira preta para saudar, enfim, em homenagem, em reverência a esse príncipe que tinha morrido. E um irlandês, num ato de rebeldia, de revolta, ao invés de colocar uma bandeira preta na frente da casa, ele resolveu pintar diversas portas coloridas para mostrar que ele não estava sendo favorável a essa questão de prestar homenagem a esse príncipe. E muitos irlandeses foram favoráveis a isso. A gente tem toda uma história de, às vezes, dificuldades. Nessa época não existia Irlanda do Norte e República da Irlanda, era somente um país unificado, ainda não existia a República da Irlanda independente, enfim, e aconteceu isso. Outra história também diz em relação às pessoas saindo, e muitas vezes as casas eram muito próximas umas das outras, muito parecidas, e às vezes as pessoas se confundiam e batiam na porta ou tentavam entrar na casa errada. Então, tendo portas coloridas, isso dificultava um pouquinho essa confusão da pessoa se confundir e entrar na casa errada. Então a gente tem diversas versões. A gente vai ver um videozinho que mostra um pouquinho do colorido dessas portas e um pouquinho da cidade de Dublin. Acompanhe comigo.
ver essas questões das portas coloridas. Se a gente pensar, viajando um pouquinho, não para um país específico, mas muitos locais onde neva, a gente vê algumas casas que têm o telhado nesse formato. Dificilmente você vê um telhado que seja mais retinho, mais plano. Por que isso? Para evitar o acúmulo de neve. Dessa maneira, a neve cai, obviamente uma parte fica, mas muita dela vai para o solo. Porque se tivesse um acúmulo de neve, o peso ia ser muito grande e muitas casas iam desabar, muitos telhados iam desabar. Interessante, né? A gente tem também outra curiosidade em relação a países onde faz muito frio. Eu sei que aqui em Curitiba é uma cidade fria, a gente está no inverno, faz muito frio e a gente passa muito frio nas casas. A gente tem às vezes pequenos aquecedores, mas a gente fica agasalhado às vezes com um cobertor em cima da gente dentro da nossa própria casa. Em outros países que faz muito mais frio que aqui, não. Por quê? Porque as casas têm um aquecimento central, tem calefação. Então vocês podem ver ali após a caldeira, passa uma água muito quente e isso vai para todos os cômodos da casa. Então muitas vezes você chega na sua casa e fica de manga curta, pode ficar de bermuda, como se fosse verão. Entretanto, do lado de fora, muitas vezes a temperatura é negativa. Interessante, né? Vamos para a nossa atividade? A nossa atividade é simplesmente uma reflexão, para a gente pensar, para vocês pensarem em algo específico para vocês. Acompanhem a leitura. Pense e escreva o nome de 3 objetos facilmente encontrados nas casas brasileiras que você imagine que não sejam tão comuns em outros países. Se não lembrar de 3, pode ser um só, mas pense em alguma coisa que você tem na sua casa ou que seja comum no Brasil e que você acha que nem todos os países têm. Um minutinho para isso. Uma coisa, por exemplo, que acontece, varal para a gente pendurar roupa. Em muitos países eles têm a lavadora de roupa e a secadora e eles não têm o hábito de estender a roupa para pendurar, entendeu? Sai da secadora e daí é passada, enfim, ou guardada dentro do armário. Isso é uma coisa bem comum aqui no nosso país, mas em outros lugares não tão comuns. Tem algumas informações para vocês de uma maneira geral sobre alguns países, algumas curiosidades de casas ou de objetos presentes nessas casas. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, até a próxima!